Sejam muito bem-vindos ao canal Café com Alteryx. Eu sou o Raniak e hoje vamos para mais um vídeo de desafios semanais. Hoje vamos falar sobre o desafio semanal de número 192 e a descrição segue. Imagine uma grande loja do departamento como C&A, Lojas Renner, Riachuelo. Essas lojas vendem diversos itens e, em geral, possuem centros de distribuições que distribuem os itens conforme a necessidade das lojas. Se um determinado item está faltando, há um sistema de pedido em que o gerente entra e solicita a quantidade desejada, pois esse será o nosso desafio. A loja NAP possui 25 lojas que vendem diversos itens. Nem todas vendem os mesmos itens e a cada loja tem as suas próprias prioridades e diferentes níveis de estoque exigido dentro da rede. Existe um centro de distribuição que contém todos os itens disponíveis. Seu objetivo é distribuir os artigos para cada loja, preenchendo o estoque de cada uma por ordem de prioridade. Nota: se você for um usuário bem avançado, você pode criar uma macro para este desafio, tá? Então, a gente já vê, temos três tipos de entrada. Na primeira entrada, a gente tem as lojas, temos a prioridade, a cidade e o estado. A segunda base, a gente tem a loja, o item, a quantidade. Então, aqui a gente já vê que a gente consegue fazer um join ali pela loja, tá? E depois, na terceira base, nós temos qual é o centro de distribuição, qual é o item e qual a quantidade em estoque desse item. E a nossa saída, temos todas as lojas, temos as prioridades, a cidade, o estado, o item, a quantidade necessária, o CT, o centro de distribuição, e a quantidade alocada por cada um deles. E aqui, logo no início, eu consigo ver que a loja A ela tem uma prioridade, né, de número 26, eu tenho alguns itens, eu tenho a quantidade necessária. Então, eu vejo que, por exemplo, nessa loja A de prioridade 26, eu tenho uma quantidade necessária que eu preciso abastecer de 72, só que a quantidade alocada é zero. Então, aqui eu já consigo enxergar que eu vou ter uma quantidade em estoque e para todas as lojas eu não vou conseguir atender, não vou conseguir suprir a necessidade dessas lojas. Então, eu vou ter que colocar zero, né? Então, eu não vou poder colocar um negativo, por exemplo. Vai ficar faltante. Então, como que eu fiz isso? Eu não utilizei uma macro, tá? Eu utilizei dois joins e a ferramenta de multi-row formula para chegar nessa resposta. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um join na minha primeira base, onde eu tenho lojas, prioridade, cidade, estado. Foi logo o primeiro que eu comentei com você que eu já posso fazer um join com a minha segunda base pela loja. Tá? Então, aqui eu já trago a minha loja, minha prioridade, a cidade, o estado, os itens e a quantidade necessária. Tá? Eu já consigo enxergar que foram todas... Eu não tive duplicação de dados, porque eu tenho 26 e aqui eu tenho 215. Então, eu tenho o resultado de 215 e foram todas preenchidas, tanto do left como do right. Então, eu não deixei nada de fora. E depois eu fiz um outro join, dessa vez com a base resultante, eu fiz com a terceira base, eu fiz pelo item, onde eu tenho meu CT, eu tenho o item, né, o meu produto e a quantidade de cada um deles, e minha base eu já trouxe esse item, referente que ele estava na segunda base. Novamente, eu não ficou nada de fora, tanto do left quanto do right. Mantive 215 registros, então eu não tenho duplicação nas minhas bases. E vocês separaram, mas sempre aqui, sempre a coluna que eu uso para fazer esse join da base, a segunda base, eu desmarco ela justamente para mim já poder limpar, né? Então, tanto no primeiro join que eu retirei essa mesma coluna igual para não ficar right loja, como ela, eu não vou utilizar ela, eu já removo. No meu segundo, eu fiz pela item, então aqui eu já não preciso colocar um select para remover, eu já consigo remover aqui mesmo na configuração da ferramenta de join. E aqui que eu fiz? Eu fiz só uma ordenação pelo item e pela prioridade. Tá? Para quê? Para me deixar os primeiros itens primeiro e depois a prioridade. Por quê? Eu sei que a loja H, né, o primeiro item, a loja H, ela tem prioridade em receber esses materiais, né? Essa quantidade. Ela tem que receber esses 11 materiais, esses 11 produtos
eu tenho uma quantidade de 826, então primeiro eu vou abastecer Goiânia, depois abastecer Fortaleza, depois Salvador, que é 5, e depois Belo Horizonte, que é 6, e assim por diante, até preencher todas as minhas prioridades, que é 26, e todos os meus itens. Aí eu passo para o item 2 e ele volta para a prioridade de novo, tá? Então, como que eu fiz para abastecer? Porque eu preciso tirar dessa quantidade aqui, né, que eu tenho em estoque, para abastecer a quantidade necessária para Goiânia. E aí vai me sobrar um valor que eu preciso abater esse valor a quantidade de 71 unidades para Fortaleza. E assim fazendo o loop até preencher todos os itens 1 de acordo com esse nível de prioridade. Então, eu fiz uma ferramenta de multi-row, fórmula, onde eu fiz uma condição simples, falando se a minha prioridade for 1 como primeiro item, ele vai ser a quantidade menos a quantidade necessária. Então, isso aqui eu estou criando uma coluna de sobra, porque eu vou abater a quantidade menos a quantidade necessária e vou depois utilizar essa sobra para bater a segunda prioridade, minha segunda loja, no caso, né? Então, eu criei uma coluna chamada de sobra do tipo type. E o que eu fiz? Eu agrupei o meu item. Por quê? Porque se ele chega aqui no registro 19, ele vai pegar o de cima, na verdade, para calcular. Então, eu tenho que agrupar os meus itens. Por quê? Se eu agrupo tudo, ele vai pegar do 1, vai pegar só o item 1 aqui e vai aplicar essa condição. No item 2, ele vai startar do zero, como se fosse o primeiro, tá? Então, isso aqui é bem legal. Então, eu agrupei o meu item. Minha expressão foi a seguinte: se a minha prioridade for 1, então minha quantidade menos a minha quantidade necessária. Se não, se não o meu item for igual a 6 e a minha prioridade for igual a 2, então a quantidade necessária menos a minha quantidade menos a minha quantidade necessária. Se não, vai ser a minha linha anterior, que é da sobra que eu estou acabando de criar. Por que eu fiz isso? Porque ele vai pegar, a primeira condição ele vai pegar a quantidade menos a quantidade necessária. Então ele vai cair nesse if aqui, nessa primeira concessão, porque ele já está falando que a prioridade é 1. Então vai ser quantidade menos quantidade necessária. E aqui ele é os if item, se ele for 6. Aqui não é 6, então ele já vai passar direto para o meu else, na segunda linha. Então o meu item não é 6 aqui. A minha prioridade também não é igual a 1, então ele já vai cair nesse segundo else. Vai ser a sobra anterior. Então vai ser 813 menos a quantidade necessária, que é 71. Para calcular, ele vai dar um resultado de 742. Ele vai seguir sempre o de cima, sempre a quantidade da linha anterior, do registro anterior, menos o registro atual da quantidade, até aqui no item 1. Porque quando ele virar para o item 2, ele vai cair nessa concessão aqui de novo, nessa regra de prioridade igual a 1. Ele vai fazer o cálculo da quantidade menos a quantidade necessária. E aí, quando ele for para 2, ele vai pegar a sobra menos a minha quantidade. E aí, vocês estão perguntando, tá, mas e esse if aqui? Por que eu coloquei? Eu reparei que aqui na minha base, em algum dos meus itens, se eu não me engano, é meu item 6... Aqui eu não tenho prioridade 1, eu já começo na prioridade 2. Então, se eu for seguir somente essa condição de prioridade 1, ele não respeitaria, ele pegaria a linha anterior, então daria errado. Então, eu acrescentei esse else if justamente para ele pegar a quantidade, né, pegar o item 6, e é somente esse item. Todos os outros têm prioridade 1. Mas nessa loja, nesse grupo de itens aqui, eu não tenho prioridade 1. Eu parto da 2. Então, eu fiz essa fórmula onde, se meu item for 6 e a minha prioridade for 2, então ele começa. Porque eu tenho que colocar prioridade aqui. Porque senão ele vai fazer de novo para todos. Ele pega sempre a quantidade menos a quantidade necessária. Eu quero que ele comigo pegue, como ele é o primeiro, ele vai pegar com a quantidade menos a quantidade necessária, colocar a sobra
E aí ele vai logo no próximo registro, ele já vai vir para o meu else if, o meu else aqui, aonde a minha sobra anterior menos a minha quantidade necessária. E aí vai dar minha sobra. Então ele vai fazendo esse loop, e caso entre mais registros, entre mais lojas, mais prioridades, ele vai continuar respeitando essa mesma lógica. Beleza, eu tenho a minha sobra, só que ainda o que a gente quer é a quantidade alocada, né? A gente quer essa conta aqui, eu não quero a minha sobra não é esse valor. Então eu coloquei o meu outro multirow, calculando agora a minha quantidade alocada, porque eu vou usar a minha sobra para fazer esse cálculo. E novamente eu agrupei por item, para ter aquela mesma condição. Ele vai pegar os itens 1, aplicar a regra, pegar o item 2, começar como se fosse o primeiro registro, e assim para todos. E aqui eu fiz uma nova condição, aonde se minha prioridade for 1, eu tenho que seguir pelo menos aquela primeira parte. Então, se a minha prioridade for 1, então a minha quantidade necessária vai ser minha quantidade necessária. É isso. Porque a quantidade é alocada aqui. Porque sempre o primeiro registro, o primeiro item e minha prioridade, a quantidade que eu tenho vai ser sempre. Eu nunca vou ter em estoque um item a menos. Então, eu já coloco a quantidade 11 aqui. É a quantidade 11. Por quê? Porque eu tenho 824 em estoque. E aí, se eu coloco 11, eu tenho uma sobra de 813. E então ele já passa para o meu else if, que é a minha segunda condição, meu segundo registro. Isso eu estou fazendo só para o primeiro. O meu segundo aqui, ele cai na condição do else if. Então, a linha anterior da sobra, 813, se for menor que a minha quantidade necessária, então o valor da quantidade necessária, 71. Por que eu coloquei se for minha sobra for maior que a minha quantidade necessária? Porque vai chegar algum momento que eu vou ter a sobra menor que a quantidade necessária. Então, eu não consigo colocar aquele estoque, eu não consigo repor aquele estoque inteiro, a quantidade necessária que a loja precisa. Mas eu consigo colocar o que ela tem de sobra. Por isso que a gente criou essa coluna de sobra. Tá? E aqui, novamente, else if. Se eu tenho uma prioridade igual a 2, nesse caso, então quantidade necessária. Beleza. Se não, eu repetir igual a de cima, tá? Se não, eu tenho a linha anterior da sobra com maior quantidade necessária. Então, se eu já vi aqui na saída que eu tenho esse caso específico, que é zero a quantidade alocada, então é lá no item 6, que é a prioridade 26. Então, eu vou lá no item 6, tá aqui, na minha prioridade 26, olha aqui ela. Então, o que acontece? Se eu começar daqui, eu tenho uma sobra de 42 e eu tenho que alocar 9. Beleza, eu consegui alocar 9 e sobrou 33. Depois eu tenho que alocar 3 e aloquei 3 e sobrou uma contínua sobra de 30. Aqui eu tenho 28, consigo alocar todos os meus produtos que ele precisa e eu tenho uma sobra de 2. E eu tenho uma quantidade alocada de 22. Só que o que acontece aqui no registro 129? Eu só tenho 2 produtos que ele precisa e ele está me pedindo 3. Então, automaticamente na sobra, eu já fico devendo 1 para ele. E eu consigo colocar só 2. Então, esse else if é justamente para ele informar. Olha, eu só tenho 2 itens de sobra. Eu só consigo te alocar isso. Então, se else if, a linha anterior da sobra, no caso 2, ela for maior que minha quantidade necessária, caso que aqui não é, então ele vai passar para o else. Então, a linha anterior da minha sobra. Então, por isso que ele manteve 2 aqui. Tá, mas e aí, aqui na linha 130, como é que vai ficar? Eu tenho menos 1 já de sobra, eu estou devendo. E eu tenho que alocar 72 para ele. Então, eu fico de sobra 73. Eu estou devendo 73.
Só que aí, como ele está respeitando essa regra, porque a minha sobra não é maior do que a quantidade necessária, ele está falando para me pegar a linha anterior, que é menos 1. Então aqui eu preciso atualizar de alguma forma para ele ser 0. Por quê? Porque eu não tenho uma quantidade positiva para colocar algo para ele. Eu sei que eu estou devendo 73, porque ele está me pedindo 1 da loja 6, prioridade 25, da loja Macapá. Eu sei que ele está pedindo 72 de Rio Branco. Então como que eu faço esse cálculo aqui de menos 1? Eu simplesmente coloco uma forma padronizando os meus números negativos, aonde eu coloco uma condição. Se a minha quantidade alocada for menor do que 0, porque aqui é menor que 1, então vai ser 0. Se não, a minha quantidade alocada. Então aqui eu já consigo ver que a loja 130 ela estava menos 1, como a gente pode ver, e aí após isso ela virou 0. Que é justamente onde a saída da atividade está mostrando para a gente. E depois eu simplesmente coloquei um select para remover essa coluna de sobra, tá? E depois eu ordenei para ficar na mesma sequência aqui da loja, tá bom? Então aqui eu tenho a loja, eu tenho a prioridade, cidade. Então aqui a gente tem por loja e prioridade. Se eu vim aqui na... Deixa eu subir... Aqui bem no início, a loja 26, né? Eu tenho, a loja não, a minha item 6, na prioridade 26, na loja A, eu tenho 635 na quantidade, eu tenho 0 aqui. Então, tenho 0. Aqui, na verdade, eu mantive só essa quantidade, tá? Que é a quantidade que eu tenho em estoque. Então, a gente pode simplesmente tirar a quantidade aqui, executar. E agora eu tenho a mesma lógica. Então, aqui, ó, o sexto registro, item 6, prioridade 26, loja A, quantidade é 72, só que eu não tenho isso em estoque, então eu tenho 0 quantidade alocada. É a mesma coisa agora aqui. Item 6, prioridade 26, loja A, quantidade necessária 72, quantidade alocada 0. Então, pessoal, essa é uma forma da gente resolver esse exercício de número 196. O exercício está meio legal, está muito legal. Para mim, eu gosto de utilizar bastante a ferramenta de multirow, tá? A gente pode brincar usando registros anteriores e registros posteriores, tá bom? É isso, espero que tenham gostado. Vou deixar o link desse desafio aqui na descrição. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa aqui pra gente. E até a próxima.